Muito bem, é sempre um prazer estar com você aqui novamente para a gente continuar sobre o estudo do Evangelho. E eu quero já, logo de início, começando a ler o texto de Mateus no capítulo 11. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, no verso 25. Eu já fiz a leitura desse texto num vídeo passado, mas eu gostaria de acrescentar algo muito importante, muito interessante, muito mais importante do que interessante, sobre a revelação do Evangelho. As pessoas não entendem muito essa expressão revelação, revelar. Quem não é crente, né? Quem não é cristão, desconhece totalmente o que quer dizer revelação do Evangelho. Revelação talvez mais esteja ligado, né, a coisas de máquina fotográfica, alguma coisa assim. Quem já é crente, já é do Evangelho, até mesmo católicos carismáticos, a palavra revelação tem uma conotação com profecias, sonhos, aquelas manifestações místicas, né, espirituais, quando alguém chamado de profeta começa a revelar a vida das pessoas. Não tem nada a ver com isso. Essa expressão revelação é bíblica. Jesus usou ela muitas vezes e usou ela aqui nesse sentido que eu vou ler como algo assim muito importante. Em Mateus capítulo 11, no verso 25, Jesus disse assim: "Por aquele tempo, exclamou Jesus dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste." Ó, a palavra revelação, o verbo, revelaste aos pequeninos. Jesus está dizendo que a mensagem que ele estava pregando, o evangelho, a boa notícia que ele estava anunciando, tinha sido ocultada, escondida dos sábios e dos entendidos. Jesus estava falando para uma plateia mista, porque era gente assim comum que estava ouvindo ele, mas também havia ali uma elite, uma classe religiosa do templo, que o acompanhava, uns de curiosidade e outros para hostilizá-lo, perseguindo o que ele estava falando. Então, essa classe, essa elite, esse grupo religioso, não era um grupo ignorante, não eram pessoas iletradas, eram pessoas conhecedoras do Antigo Testamento, do Torá, ou da Torá, das leis de Moisés, conheciam os profetas, estudavam letra por letra, até o chiado da língua hebraica, os pequenos sinais da língua, eles estudavam, porque eles queriam, na sua ânsia, no seu desejo de se manter no poder, no status religioso, e a liderança de Israel tinha essa mistura de algo assim político com elementos da religião. Então, religião e política se misturavam na oficialidade daqueles homens. E esse grupo religioso, eles eram conhecedores muito do Antigo Testamento. Eram os fariseus, eram os escribas, eram os doutores da lei, eram muitas vezes os saduceus, que era uma outra classe, todos eles líderes religiosos e políticos nos dias de Jesus. Então esse pessoal acompanhava as mensagens de Jesus e os milagres que Jesus realizava. E Jesus disse que a mensagem que ele estava pregando estava oculta aos olhos desses homens, não de todos,
mas daqueles que estavam com seus corações endurecidos, que não queriam entendê-lo, ouvi-lo, e nem sequer abriam espaço para argumentar no sentido dele ser o Messias. Isso aconteceu algumas vezes depois. No entanto, mesmo Jesus dando sinais e provas de que ele era o Messias, eles continuaram hostilizando, perseguindo e colocando em descrédito a pessoa de Jesus. Jesus disse que esse pessoal, a mensagem da salvação, muito interessante e importante, a mensagem da salvação estava sendo oculta deles. Graças te dou. E ele fala, graças te dou. Parece assim algo bizarro Jesus falar desse jeito. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ora, eles eram estudantes da lei. Eles eram estudantes da Bíblia. Pelo menos da Bíblia judaica, eles eram estudantes da Bíblia judaica, da língua. Muitos deles especialistas em idiomas como o idioma grego, o idioma persa, o idioma babilônico. Muitos deles peritos nas leis de Moisés, e eles precisavam ser. Então, o que me chama a atenção nesse texto é que a revelação do Evangelho não vem por estudo, por conhecimento. Eu não sou contra estudo, eu não sou contra o conhecimento. Mas Jesus está dizendo que a revelação do Evangelho de Jesus Cristo vai além do intelecto, vai além do conhecimento intelectual. Só pode acontecer no espírito da pessoa. Ela tem que ter um encontro pessoal com Jesus. Um encontro pessoal com Jesus, mas como isso? Ela precisa conhecer Jesus Cristo, não segundo a religião, não segundo a educação que ela recebeu, cultural. Porque, veja bem, nós somos cristãos por causa da nossa cultura. Eu dou graças a Deus por isso, de sermos cristãos aqui no ocidente da terra, aqui na América do Sul, um país conhecido como cristão, católico, né? Você sabe que o Brasil, ele é considerado o maior país católico do mundo e também o maior país, ou país espírita também. E agora uma grande porcentagem da população tem se tornado evangélicos. Então nós estamos também assim dentro dessa categoria de sermos o país cristão mais religioso do planeta. Estou falando cristão. Se você for na Índia, existe mais de 300 milhões de deuses. E existe milhares e milhares de correntes religiosas com os seus deuses no panteão hindu. Se você for na Arábia Saudita ou em alguns países do norte da África, você vai encontrar ali a cultura islâmica, adoradores de Alá, seguidores de Maomé. Provavelmente, se você for na China, no Japão, alguns países da Ásia, até mesmo da Oceania, muitos países lá são budistas. Eles são seguidores do iluminado, do Buda iluminado. Uma série de regras e conhecimentos místicos e religiosos espirituais acerca dos ensinamentos de Buda. São as grandes religiões. Então, esses países têm uma cultura diferente da nossa em termos de religião. Nós somos cristãos,
Nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus. Para os católicos, Maria é a mãe de Deus. Mas se eu nascesse, ou você nascesse, provavelmente nós nascêssemos na Índia, nós seríamos hindus de religião. Estaríamos seguindo, quem sabe, uma divindade hindu. Dizem que lá eles adoram até o rato, eles adoram a vaca, eles adoram insetos na Índia. A quantidade enorme de religiões que eles têm. Se você fosse nascido na Arábia Saudita ou no Iêmen, provavelmente você conheceria o Alcorão, não a Bíblia, mas o Alcorão. Você seria um adorador de Alá, você estaria com um turbante ou então com uma burca, mulher, né? E estaria seguindo Maomé como profeta. Se você nascesse na China, no Japão, na Coreia, você provavelmente seria uma seguidora de Buda, uma budista. Então, veja bem, a nossa fé, a nossa crença, ela não é por revelação, ela é por cultura, ela é por crença. É algo que a gente aprendeu desde o berço, desde pequenininho. É lógico, eu agradeço a Deus porque quem nasceu num país cristão praticamente já caminhou metade do caminho em relação ao conhecimento de Deus. A revelação do Evangelho, né? Mais fácil do que quem está lá nesses outros países que eu mencionei. Mas o fato de você ser um cristão, ou você ter Deus, ou você conhecer Jesus Cristo, ou a figura de Maria, ou de algum outro santo, não faz de você um seguidor de Jesus. Não faz de você nem mesmo uma pessoa nascida do Evangelho, nascida de novo, ou regenerada, como Jesus disse. Porque tudo que você sabe acerca de Deus, de Jesus, de Maria, do presépio de Natal, tudo isso que você sabe é por cultura, é por tradição da sua família, é porque seu pai, sua mãe te ensinou, sua avó talvez te ensinou, talvez sua tia te ensinou. Está errado? Não, não está errado. Mas o que Jesus está dizendo aqui, que o conhecimento do Evangelho é revelação, não é por educação, não é por ensino nas escolas, não é pela classe de catecúmenos ou catecismo, não é porque você foi na escola dominical e você soube algumas coisas de Deus e de Jesus e da Bíblia, fez de você um novo nascido no Evangelho. Não, Evangelho é revelação, tanto que é revelação que Paulo, chamado Saulo, antes de se tornar seguidor de Jesus, ele foi perseguidor dos discípulos de Jesus e do Evangelho de Jesus. Ele foi um perseguidor. Foi aquele encontro pessoal na estrada de Damasco que mudou a cabeça dele. E o judaísmo, do qual ele era fervoroso seguidor, lá em Filipenses, na carta dele aos Filipenses, diz que ele abandonou tudo. Ele abriu mão de tudo por causa da revelação, pela excelência da revelação do Evangelho. Então isso é muito importante e muito essencial à sua saúde espiritual. Não é conhecimento intelectual, não é conhecimento da Bíblia, é revelação, é quem é Jesus para você. Você já teve um encontro pessoal com Ele? Você já teve uma confissão dele e uma fé no coração? É o que Paulo diz lá em Romanos 10, na carta aos Romanos, capítulo 10, ele fala: se confessares Jesus com a tua boca e no coração você acreditar que Deus ergueu Jesus dentre os mortos, você será salvo. Mas eu sei que tem muitos cristãos que falam de Jesus o tempo todo e confessam, né, e creem no coração que Ele ressuscitou dos mortos. Mas eles creem isso por cultura. Eles acreditam nisso por cultura. Eles sabem disso porque eles aprenderam do pai, da mãe, dos avós, dos tios, na classe de catecúmenos ou na classe da escola dominical, ou então no catecismo. Eles aprenderam que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas nesse caso, e daí para eles?
O fato de Jesus ter ressuscitado não quer dizer nada, não tem nenhuma relevância em suas vidas no dia a dia, nenhuma relevância. É apenas uma confissão, uma crença cultural por educação. Se eles tivessem nascido lá na Índia, provavelmente seriam hindus. Se eles tivessem nascido lá na China, provavelmente eles seriam budistas. Se eles tivessem nascido no Iêmen, como eu disse, provavelmente seriam seguidores de Maomé. Esses caras aí, essas religiões, eles são muito mais fanáticos. Porque no Brasil a gente tem muitos cristãos, mas a maioria deles são nominais. Muitos deles nem pisaram e nem pisam nas suas igrejas, na missa ou vão em culto, porque apenas assimilaram o que a cultura os ensinou. Apenas assimilaram a educação que receberam. Porque a avó era muito católica ou o avô era muito protestante e ensinou o pai, ensinou a filha. Quando se casaram, os dois ensinaram para você e passou para você. É uma herança cultural, é uma educação, mas não é um conhecimento pessoal. Não é uma experiência pessoal. Não é alguém que você encontrou na mística da vida, na espiritualidade da vida e mudou a sua vida. E você quer agora ser seguidor dele, seguidor dessa pessoa. Não é isso. É apenas uma educação que você recebeu. É uma coisa ruim? Não é. A educação religiosa cristã é algo ruim? Não é. O mundo civilizado, que a gente chama de mundo civilizado, graças a Deus, tem muito da educação cristã como mola propulsora para as atividades científicas, tecnológicas, para muitos ensinos nas escolas. A base educacional tem muito a ver com a educação e a fé cristã. Mas não faz dessas pessoas nascidas de novo. Não as torna seguidores de Jesus e, consequentemente e lamentavelmente, não as torna uma pessoa como candidato para a vida eterna. Não as torna. Paulo diz também sobre isso. E olha o que ele diz aqui, eu vou ler aqui, ele continua assim: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A quem o Filho quiser revelar. É uma revelação. É uma revelação. É uma revelação que extrapola o estudo. É uma revelação que vai além do conhecimento intelectual da cultura cristã. Esses homens, eles eram profundos conhecedores de sua religião judaica. Olha, o judaísmo é uma das religiões mais antigas do planeta, o judaísmo. Graças a Deus pelo judaísmo. Foi graças àqueles mestres, aqueles rabinos, que nós temos hoje o que chamamos de Bíblia em nossas mãos. Mas é interessante que quando Jesus veio ao mundo e ele estava sendo aguardado pelos profetas, eles estavam sendo aguardados pelos reis, e há um silêncio, a gente chama de silêncio profético, entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, tem um período aproximado de 400 anos, nós chamamos de silêncio profético. Eles estavam aguardando o Messias. Todavia, quando Jesus foi anunciado vindo, interessante os caminhos que Deus escolheu para anunciar a chegada do Messias. Por exemplo, ele falou lá para 3 magos que estavam no Oriente, provavelmente na Pérsia. Os 3 magos da Pérsia ficaram sabendo pelas constelações e pela aparição de uma estrela, que no conhecimento astrológico e astronômico que eles tinham, eles sabiam que aquela estrela apontava o nascimento de um grande rei. Aqueles 3 magos deixaram o Oriente, lá na Pérsia,
veja bem, enquanto escribas, mestres da lei, estudiosos do Antigo Testamento estavam debruçados no templo, estudando os profetas, estudando as leis, a revelação da chegada do Messias passa por cima desses homens e vai lá para a Pérsia. E lá na Pérsia, aqueles homens pagãos, aqueles homens que eram astrólogos, era uma mistura de astrologia e astronomia, profundamente conhecedores dos astros, porque era uma cultura antiga, né? Uma cultura que tinha vindo da Babilônia, depois passou para os persas, depois veio para os gregos e depois veio para os romanos. Era uma coisa assim antiga, não era? Eles não eram os boboca, eles não eram os pagãos cegos, ignorantes, iletrados e burros. Eles estudavam, eles se aprofundavam, eles usavam instrumentos de pesquisa. E aí eles descobriram que uma estrela, a qual eles já tinham um pré-conhecimento, aparece no meio daquela constelação, anunciando a chegada de um homem que será o rei, um grande e poderoso rei. Eles deixam a Pérsia, provavelmente caminham mais de 600, 800 quilômetros para ir até a cidade de Jerusalém, seguindo a estrela. Enquanto os homens que estavam no templo, estudando o Torá, estudando as leis, estudando Moisés, não ficaram sabendo. Tanto que não ficaram sabendo que quando esses astrólogos chegam em Jerusalém, Herodes fica sabendo que 3 magos muito influentes do Oriente chegaram ali. E aí Herodes chama os rabinos do templo e fala assim: vocês estão sabendo do nascimento de um grande rei que está chegando? Eles disseram: não estamos sabendo de nada, não. Sabemos que ele vai vir, mas agora não. Mas tem alguma profecia que fala sobre isso? Herodes começou a inquirir os mestres do templo, porque era eles que tinham que saber, eles que tinham que receber a informação em primeiro lugar, e não magos de um paganismo persa distante deles. É interessante como essa mensagem do Evangelho, ela é um eureka de Deus. É aquela ideia que ilumina acerca de Deus. Mais do que, como eu disse, eu não sou contra estudo da Bíblia. Nós temos estudo em nossa igreja. E tem que estudar a Bíblia mesmo, para você saber do que se trata. E como diz Pedro, né, você adquirir bases sólidas para a sua fé. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é que estas coisas foram ocultas da cultura, da educação, da sabedoria humana, da intelectualidade, da filosofia humana. Paulo, e já estou encerrando, Paulo fala aqui na primeira carta dele aos Coríntios, ele diz assim, olha que interessante: certamente, capítulo 1, verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, e Deus escreveu, ou Deus disse lá no Antigo Testamento: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Porque a palavra da cruz, o Filho de Deus morrendo na cruz, Paulo está dizendo, é loucura total para os que se perdem. Isso é sério. Tem muita gente aí abandonando a cruz de Cristo para seguir sabedoria dos homens. O caminho é o contrário. O caminho do Evangelho é o contrário, é você abandonando a sabedoria dos homens para seguir a cruz. Eu estou vendo e tenho presenciado na internet cada vez mais
mestres religiosos apontando caminhos em relação a Deus, em relação à fé, em relação a Jesus Cristo, em relação aos profetas, afastando pessoas que não conhecem, não tiveram a revelação do Evangelho, afastando elas mais de Deus e mais da cruz. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E olha que é um rabino que está falando isso aqui. Era alguém que conhecia o judaísmo. Como ele mesmo disse, eu conheci o judaísmo muito mais do que os outros. E ele era mestre do judaísmo. Aí no verso 20, ele diz assim: onde está o sábio? Onde está o escriba, o conhecedor do Antigo Testamento? Onde está o inquiridor deste século? Os filósofos, os questionadores, os pensadores deste século. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Interessante. O mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, porque a sabedoria de Deus, Paulo diz aqui, a sabedoria de Deus, que no caso é a cruz, é o filho dele morrendo numa cruz, que é uma coisa doida. Ora, como eu disse, o nosso cristianismo é cultural, mas para quem não é cristão, Deus se encarnar e morrer numa cruz, que coisa doida! Nietzsche, se não me engano, foi Nietzsche mesmo que disse que a palavra da cruz, do Cristo crucificado, é uma vergonha, porque exalta o perdedor, exalta o fracassado. Deus morrendo numa cruz. Aí Paulo diz aqui assim: aprouve a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Isso que estou falando para você, por você ser cristão, por você já ir na missa, no culto, não parece ser grande coisa. Mas aos ouvidos de um hindu, aos ouvidos de um chinês, aos ouvidos de um polinésio, pô, isso é uma loucura que você está falando, meu. Salvar crentes pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, porque jamais um judeu do judaísmo vai admitir que Jesus Cristo, o Nazareno, o filho de um carpinteiro que morava na cidade de Nazaré, possa ser o Messias, o ungido, o próprio Deus. Jamais. É um escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para os gregos. Porque os gregos, com seus filósofos, com Platão, com Sócrates, com Aristóteles, sabedoria universal. Peraí, mas está dizendo que esse homem, Jesus, aí é filho de Deus e morreu numa cruz? Isso é loucura, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, porque qualquer um pode crer, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha entendido, creia, busque uma experiência pessoal sua com Jesus Cristo e que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, por favor, e aperte o sininho
Toda vez que aparecer um novo vídeo, você vai ser avisado. Que Deus te abençoe. Tchau.